Em Constituição, bom. vamos entrar nesse tema que eu acho muito legal. Eu queria, já que você é um doutor já PhD, o que você é aqui? Mestre docente? Não, doutor. Em brasileiro é doutor. Não, mas você já é livre docente ou não? Não, não terminei a livre docência. Não terminou. Não. Que é a última instância, né? É o Supremo Tribunal Federal do título acadêmico. do título acadêmico. Livre docência. Você está indo para ele. Isso. Você precisa de tempo para terminar a tese. Tá, mas vamos lá. É super tranquilo. Eu trouxe a Ana Carolina Sussa. Oliveira, mãe da Isabela Nardoni aqui. Ela veio aqui conversar com a gente. Sim. E o Bola estava aqui. Sim, foi muito legal. E a gente estava falando sobre por que o Brasil, a impunidade impera mesmo. Por que as nossas leis, principalmente o Código Penal, que me parece, tem muitos artigos ali, muitas leis, que são antigas, de 1949, uma coisa assim. Por que o Brasil ele é um país que não pune, cara? Tipo assim, o cara tem 30 anos de pena, ele cumpre um terço, um sexto, sei lá, o caralho, fica 6 já por sai. bom comportamento. O que precisa alterar? Pelo amor de Deus, ajude a gente. O povo brasileiro, ele clama por Você sabe que Justiça. no Brasil... por justiça mesmo. Mas não justiça, as leis são muito brandas. Por Sabe quê? que a expressão para inglês ver tem a ver com a legislação. É isso que eu quero saber. Né? Quando a Inglaterra, acho que foi 1825, ela falou que não ia fazer negócios com países que recebiam navios negreiros, o Brasil fez uma lei proibindo o tráfico negreiro para a Inglaterra ver. Mas ele não deixou. De receber. Exatamente, foi só depois de 1850. Só no papel. Então nasce aí a expressão para inglês ver. E a legislação brasileira, ela é uma legislação para inglês ver. Na minha concepção, para que existe a lei hoje? A lei existe para você usá-la como instrumento de coerção ou coação do cidadão comum. Por que do cidadão comum? Vou falar uma vez eu estava no Rio de Janeiro, lá sempre tem blitz. Sempre. Né? Ou quando não é da Lá lei nasceu seca... a Blitz em 1900. não é do Evandro. Mas nasceu por causa do quê? Foi o Lobão que deu o nome. Por causa disso. Bom, tava lá e não era de lei seca. Era porque a polícia estava com vontade de revistar. Porque às vezes a polícia está com uma vontade de revistar, louca vontade de revistar. Aí fazem as porras. Aí começou a me revistar, tal, lá. Pessoal, eu falei assim, por que você está revistando a gente, né? Não, porque a gente está numa operação de apreensão de droga. Eu falei, porra, vai aqui do lado. Porra. Eu não sei como eu não morri aquele dia. Tu mandou essa? Mandei. Vai ali no pavão. Não, sobe aqui, velho. Caralho, irmão. Então você fala, para quem que serve a lei? Para ficar coagindo e para ser coercitiva contra o cidadão de bem. Porque o criminoso não está nem aí. O criminoso usa a justiça como um método de planejamento tributário, ou planejamento de tempo de serviço. Vamos lá. Outro exemplo. Eu conheço um monte de caso de estelionatário que não vai para frente. Então, o estelionatário, o cara que deve, o devedor contumaz, é um cara que usa a justiça para dever. Porque se ele devesse para o banco, ele ia estar pagando juros absurdo. Aí o cara pega do amigo, engana alguém, etc. Ou não paga um funcionário, não paga um fornecedor, que não é banco. Ele espera ser acionado na justiça porque lá o débito dele vai correr a 1% ao mês. Então ele usa como planejamento financeiro. Vai demorar 20 anos. Está dentro da contabilidade. Exatamente, está dentro da contabilidade. Ele está ele está aplicando o dinheiro que ele devia para o outro, está ganhando mais e está deixando a dívida dele com o outro a correr 1% ao mês. Então... Isso dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Tudo dentro da... Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque nós não temos, na maioria das vezes, eu devia ter medo de falar isso, mas se eu não falar isso, quem que vai falar? Então eu falo. Na maioria das vezes,
os nossos magistrados e os membros do Ministério Público, existem muitos bons juízes, muitos bons Sim, promotores. Perfeito. Mas, na mesma proporção, as pessoas fazem concurso e se tornam príncipes do Estado brasileiro, porque eles são autoridades que não precisam pedir voto. Eles são autoridades, são chamados de doutor porque são mais estudados. Eles têm a caneta na mão. Sem a caneta deles, a polícia não prende. E se a polícia prende quem eles não querem, é o policial que se ferra. A lei de abuso de autoridade no Brasil é uma lei que serve só para ferrar a vida de policial. Que é a autoridade que menos ganha, mais se arrisca e só se ferra por conta da lei de abuso de autoridade. Porque vai ver algum... Você já viu algum juiz ou promotor condenado pela lei de abuso de autoridade? Não, só policial. Só policial. O cara ganha pouco, mora no meio da criminalidade. Se arrisca pra caralho. Agora ainda tem que usar câmera, porque o mal é o policial. Então o policial ganha pouco, se arrisca. Então ele é o lado fraco da autoridade. Aí tem o lado do príncipe do Estado, porque ele tem estabilidade, vitaliceidade, no caso de juízes e promotores. Vitaliceidade. Até hoje, qual é a punição que mais se aplica quando um juiz faz uma cagada fenomenal? Ele ganha aposentadoria. Ou seja, o cara, tranqueira, só fez merda da magistratura, que tem que ser a mais nobre das profissões, porque é o cara que tá julgando a vida, o problema do outro. É ele que vai dizer o certo e o errado dentro da sociedade. Isso é muito sério. Perante nossas Porra, leis. sério Isso é pra muito caralho, sério. porra. Aí ele faz cagada a vida inteira, Atrás de passa cagada. na corregedoria, penalidade, aposentadoria. Aí ele aposenta, o que ele faz? Ele ganha aposentadoria, quase o mesmo salário que ele recebia enquanto juiz, porque o recolhimento previdenciário deles é diferenciado, eles pagam mais. Então eles ganham quase o que eles ganhariam se eles estivessem na ativa, e ainda por cima abre um escritório de advocacia conhecendo todos os outros juízes. Então é uma fábrica de milionário. Puta prêmio pro cara, né? Se você é um juiz Porra. bom, é que você é um cidadão bom. Agora, se o cara tá mal intencionado, ele vira juiz para ser condenado à aposentadoria, virar advogado, e aí você imagina a festa que não vira.